É com muito orgulho que comunicamos a retomada dos nossos eventos presenciais, que começou com a realização das duas últimas edições do Conexão Empresarial do ano passado, onde a gente teve o privilégio de receber aqui nesse local o ex-presidente Michel Temer, e na sequência a gente fez o encerramento do Conexão Empresarial com o governador Romeu Zema no Hotel Ouro Minas. Nosso muito obrigado também à presença do governador aqui nessa tarde de hoje, onde, obviamente, nos prestigia com a sua presença, mas também dá o seu valor aí, dá o grau de prestígio que o nosso Rodrigo Pacheco também merece em relação a Minas Gerais. Abrimos 2022 em fevereiro, com a esperança do fim da pandemia, mas ainda por receio da recém-chegada variante Ômicron, decidimos realizar a primeira edição do ano no formato digital, com uma live antes do Carnaval, com uma análise sobre o tema turismo, hotelaria, eventos e entretenimento. Foi uma iniciativa bem bacana que nos deu uma orientação de qual é a realidade que a gente tem nesse momento. 2022 será certamente um ano muito importante para todos nós brasileiros. A gente tem o esperado fim da pandemia aí, com as vacinações que estão chegando aí, as suas doses de reforço. Ano eleitoral, esperança de retomada de importantes setores da economia, não seria diferente para nós. A gente espera que a gente consiga realizar os eventos de maneira presencial e crescente ao longo desse ano. A gente tem uma história nova que começou no último dia 10 de janeiro desse ano, que foi a migração, que foi a evolução do canal Viver Brasil, que a gente havia iniciado em novembro no YouTube. A gente começou ele nos canais 09 e 527 HD da ClaroNet desde o dia 10 de janeiro de 2022. Hoje nós temos uma programação diária com cerca de 6 horas de programação. O objetivo aí é qualificando essa programação a cada instante e, graças a Deus, com uma resposta muito bacana da audiência e dos anunciantes. Eu vou então chamar o PCO para ele falar um pouco aqui sobre o retorno do Conexão Empresarial presencial em Tiradentes. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que é uma alegria ver que estamos retomando os nossos eventos presenciais. Esse primeiro com o nosso senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e vamos anunciar para julho o nosso Conexão em Tiradentes, 7 a 10 de julho, em Tiradentes. Vai ser um evento com a presença de vários candidatos a presidente, os candidatos ao governo do Estado. Vai ser um grande sucesso e conto com vocês. E as nossas empresas que estão sempre nos apoiando. Com a palavra aqui, Gustavo, que sabe falar. Eu só sei dar um alô para vocês. Esse é o alô mais importante, pessoal. Eleito deputado federal em 2014, foi presidente da CCJ, cargo exercido pela primeira vez por um deputado em primeiro mandato. Sempre atuou em defesa do aprimoramento jurídico do país e do fortalecimento da educação, saúde, segurança e geração de empregos. Em 2018, foi eleito senador por Minas Gerais com 3.616.864 votos. É o presidente do Congresso Nacional para o biênio 2021 a 2022. Agradeço, obviamente, ao senador por ter aceito o nosso convite. Nós vamos fazer, obviamente, uma escuta atenta do nosso senador e, a partir daí, a gente vai abrir para algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Antes de passar a palavra, só queria fazer um registro em relação a este orador que vai começar aqui agora. Tive o privilégio de conhecê-lo há alguns anos atrás. O Rodrigo Pacheco, desde que foi eleito deputado federal, mostra com clareza a qualificação dele como homem público, na postura, na fala, na qualidade do que ele carrega em relação à construção acadêmica mesmo, a construção de conhecimento que ele traz consigo. Então, meu caro Rodrigo, talvez a sua decisão de não avançar
nas eleições presidenciais desse ano tenha sido a mais acertada. Por mais que no momento em que você se torna candidato, presidente do Senado, de fato você passa a ter uma importância no país muito grande, entendo eu que todas as considerações que o Paulo César veio fazendo ao longo desses últimos tempos, no que diz respeito à experiência, à idade, a outras passagens que se tem que ter para assumir um cargo, como é um cargo de presidência da República, não tenho a menor dúvida que você carrega todas as características de um presidente da República, de um cara que pode realmente fazer a diferença por Minas e pelo Brasil. Então, acredito eu que a sua decisão prudente de aguardar mais alguns capítulos, mais algumas passagens, tenha sido mais um acerto da sua vida. Por favor, assuma aqui o comando e conte um pouco para nós o que a gente pode esperar daqui para frente, tanto das reformas quanto das eleições presidenciais de 2022. Bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo ao Paulo César de Oliveira e ao Gustavo César de Oliveira, PCO e GCO, pelo convite, pelo carinho, pela possibilidade de estar e compartilhar esses momentos com os meus conterrâneos de Minas Gerais, discutindo política, estabelecendo prognósticos, fazendo diagnósticos da situação atual do Brasil, num evento muito prestigiado, e a todos, individualmente, homens e mulheres que aqui estão, eu agradeço muito o carinho da recepção e da acolhida, e espero que tenhamos um almoço proveitoso. Além de nos revermos, temos aqui também boas ideias, boas iniciativas para o nosso país. Eu saúdo de maneira muito especial o governador Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, cuja presença é, evidentemente, um sinal de prestígio ao Paulo e ao Gustavo, mas também o é em relação a mim, pelo que agradeço muito ao governador Romeu Zema pela presença, juntamente com a sua equipe que aqui se faz presente. Cumprimento meu querido amigo, colega de Senado, senador Alexandre Silveira, recentemente empossado no cargo de senador da República, após uma fase muito importante na condução da diretoria jurídica do Senado, agora substituído pelo Dr. Luiz Cláudio Chaves, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que ocupa a diretoria jurídica do Senado. E o Alexandre, na vaga deixada por esse grande homem público, que é, sem dúvida alguma, reconhecido por todos nós como um dos maiores homens públicos de Minas Gerais, senador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Eu saúdo o prefeito João Marcelo, do município de Nova Lima, onde, inclusive, hoje eu resido, portanto, o prefeito do município do meu domicílio, cumprimento de maneira muito especial, o doutor Jarba Soares, procurador-geral de Justiça, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, o nosso sempre governador Alberto Pinto Coelho, ex-presidente da Assembleia, ex-governador do Estado, também muito querido aqui nas nossas Alterosas, o prefeito Vitório Medioli, do município de Betim, as mulheres aqui presentes, eu saúdo na pessoa da deputada federal Grace Elias, minha querida amiga, e da secretária Ana Maria, cujo parentesco nós descobrimos lá de Capitólio, embora ela radicada em Unai, mas de uma mesma família lá de Capitólio, onde nasceu a minha mãe. Infelizmente foi palco de uma tragédia lamentável no início do ano, que nos entristeceu muito, mas saúdo a todos os presentes. Eu não vou me permitir citar nomes aqui de todos, porque certamente quase todos têm uma relação e uma história comigo, e eu deixaria de citar alguém. Mas cumprimento todos os empresários aqui presentes, na pessoa do meu amigo José Fernando Coura, que está aqui presente e que eu revejo depois de uma longa data e que é para mim sempre motivo de muita alegria. É uma satisfação estar aqui, eu vou ser o mais objetivo possível nos pontos que gostaria de tratar junto aos meus concidadãos, junto às pessoas da minha cidade de Belo Horizonte, do meu estado de Minas Gerais. Primeiramente, é muito importante esse momento, depois de uma fase de pandemia, que nos dificultou muito as relações, que nos dificultou os contatos e eventos, inclusive presenciais,
esse momento presencial de compartilhamento de minha parte com todos vocês. Todos, de algum modo, ou quase todos, fizeram parte da minha história, primeiro como advogado, depois como deputado federal, depois como candidato a prefeito de Belo Horizonte, depois como candidato a senador e agora na presidência do Senado. De fato, compartilhar com cada um de vocês esse momento que considero um momento muito mais importante para Minas Gerais do que uma importância individual para Rodrigo Pacheco ou para qualquer outro. Um momento muito importante de Minas Gerais, depois de 45 anos, Minas ter o presidente do Senado e do Congresso Nacional, que obviamente nos dá uma enorme responsabilidade, é motivo de satisfação, nos dá uma enorme responsabilidade, mas que merecidamente deve ser compartilhado com cada um de vocês. O Senado Federal, até por sua composição paritária, de igual número de parlamentares por unidades da federação, tem essa característica de uma preponderância, uma predominância absolutamente natural e legítima dos estados do Nordeste, dos estados do Norte, que são em maior número, e felizmente Minas Gerais conseguiu alçar essa condição e, nada obstante a minha luta em relação aos problemas do Brasil, a defesa de todos os estados, há pouco tempo defendi o estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, essa é a minha intenção, essa é a minha obrigação, mas não deixo de ser, em hipótese alguma, senador por Minas Gerais, e a minha condição de presidente do Senado, eu vou buscar sempre fazer com que as realizações de Minas, muitas delas pendentes até aqui, possam se tornar uma realidade no nosso estado. Então, a primeira mensagem é de compartilhamento de um momento importante da vida política de Minas Gerais, naturalmente muito importante da minha vida pública e da minha vida política, que eu gostaria de participar, cada um das senhoras e cada um dos senhores. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre o sistema político nacional. Em 2021, nós estabelecemos uma trincheira muito importante, foi uma trincheira de contenção. Em 2017, nós tivemos uma opção legislativa, uma opção constitucional, de estabelecer um sistema político para o Brasil. Fim das coligações de partidos políticos nas eleições proporcionais, estabelecimento de uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho, financiamento público de campanhas e privado tão somente para pessoas físicas e para a doação do próprio candidato, e foi uma opção legislativa que estabelecia, antes de mais nada, um objetivo, o objetivo de que nas eleições vindouras, projetando-se essa cláusula de barreira ao longo do tempo, nós teríamos menos partidos políticos no Brasil. Então, o que nós temos de realidade política no Brasil hoje, com as regras que estão vigentes, é um prognóstico de que nós teremos, nos próximos anos no Brasil, algo em torno de 10 partidos políticos. Isso fará com que haja uma melhora e um aumento da representatividade do cidadão no Parlamento brasileiro, seja no Parlamento Federal, seja nas Assembleias Legislativas, seja nas câmaras municipais. E em 2021, o que eu reputo um trabalho muito importante feito pelo Senado e pela presidência do Senado, nós buscamos conter o retrocesso em relação a isso. Se pretendia mudar naquele momento essa forma de sistema político e sistema eleitoral, e houve, por parte do Senado, uma responsabilidade de contenção, fazendo prevalecer aquela reforma política de 2017, que gerará, então, essa expectativa de menos partidos políticos no nosso país, o que eu tenho certeza que é a intenção de todos que aqui estão. Quando veem essa quantidade de partidos políticos, muitos deles sem identidade, sem organicidade, sem cronograma, sem uma intenção clara do que eles efetivamente representam, há uma intenção da sociedade brasileira de se ter uma diminuição de partidos políticos no Brasil, o que efetivamente acontecerá após esse trabalho de 2021, mantendo-se o sistema atual. Um segundo ponto que deriva disso e que eu gostaria de tratar, que ainda não é uma realidade, que é a minha intenção como presidente do Senado de inaugurar uma discussão que eu reputo absolutamente importante e fundamental para o país, que é a do fim da reeleição no Brasil. Eu considero que a reeleição foi um instituto não muito bem assimilado pela política brasileira, criticado pela sociedade brasileira e com certa razão, porque, de fato, um governante, seja ele um presidente, um governador, um prefeito, assume o mandato com o propósito, com a intenção clara, evidentemente, de fazer um bom mandato, mas, por vezes, deixa de tomar as decisões que precisam ser tomadas em função da eleição. Vê-se agora esse ano de 2022, em que nós temos eleições
E sempre houve uma lógica que eu tenho buscado quebrar, que é de que num ano eleitoral não se tem a discussão de grandes problemas nacionais. Eu estou buscando mostrar que isso tem que ser diferente, tanto que está na pauta dessa semana no Senado Federal a reforma tributária, a proposta de emenda à Constituição, que será aprovada na CCJ do Senado, depois será levada a plenário do Senado Federal, que é a reforma mais estruturante, mais aguardada da sociedade brasileira, depois das reformas sobre as quais eu falarei, realizadas ao longo dos últimos anos no Brasil. Portanto, essa quebra de paradigma de que em ano eleitoral não se produz no parlamento brasileiro, ela deve ser uma meta a ser alcançada, e eu fiz questão de assumir esse compromisso no meu discurso de abertura do ano legislativo, na presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, nesse sentido de que nós temos muitos desafios a romper, muitos problemas a enfrentar e não podemos paralisar o Brasil em função de eleições. E esta paralisação se dá muito em função da reeleição, que, repito, é um instituto que, na minha opinião, não foi muito bem assimilado pela sociedade e pela política, de modo que, no campo ideal, merece sim o início da discussão sobre o fim da reeleição no Brasil, algo que o Senado se comprometerá nos próximos tempos, e evidentemente não é para a próxima eleição, é de se garantir a segurança jurídica e a previsibilidade, que é algo que nós defendemos também, mas projetando para o futuro o fim desse instituto que, repito, não fez bem ao nosso país. E decorrência disso também, no ano de 2021, todos acompanharam as dificuldades que nós tivemos, com questionamentos muito severos, muito injustos e até irresponsáveis em relação ao nosso Estado de Direito e em relação à democracia. Com isso não se brinca. Por vezes pode-se achar que isso é um discurso teórico, um discurso retórico, mas não é. Defesa de Estado de Direito é muito importante no país em que direitos são sacrificados. Direitos de minorias, direitos de mulheres, direitos de deficientes, direitos de negros. Esse direito, esse Estado de Direito, que foi uma conquista histórica do Brasil, ele deve ser preservado e é objeto de atenção e de vigilância constante. E, de igual modo, a democracia, cuja força está na sua imperfeição. Não há dúvida que a democracia é imperfeita, mas ela se assume imperfeita, diferentemente dos regimes ditatoriais que se apregoam perfeitos para, na verdade, serem irresponsáveis. Então, quando se discutia em 2021 que não vai ter eleições, ou que a democracia vai retroceder, ou que haveria uma intervenção militar ou coisa do gênero, é obrigação de todos nós, homens e mulheres do Brasil, que têm compromisso com a nação, compromisso com a Constituição, compromisso com os brasileiros, de repudiar imediatamente qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Não que haja concretude nisso, mas a simples bravata nesse sentido, que se permita dar vazão a uma rede social de se invocar, por exemplo, um ato institucional da época da ditadura militar, é algo que merece o repúdio pronto da presidência do Senado, e assim foi feito em todo instante no ano de 2021. E aí, Gustavo, quando você aborda a questão da participação eleitoral minha nesse ano de 2022, levei em conta vários fatores, mas, sem dúvida alguma, o que mais pesou foi a minha condição de presidente do Senado, a minha condição de presidente do Congresso Nacional, num momento muito crítico e muito instável da vida brasileira, em que se questiona até a democracia. Então, o meu papel é de ser presidente do Senado, garantir as prerrogativas dos parlamentares, garantir a defesa da Constituição, garantir a pauta que interessa ao Brasil e preservar e garantir a democracia. O que seria contaminado se eu estivesse numa condição de candidato. Tudo quanto eu dissesse ou tudo quanto eu fizesse poderia ser interpretado como uma intenção eleitoral, quando, na verdade, nunca foi. Eu nunca tive nenhum ato realizado desde o dia 1º de fevereiro de 2021, na presidência do Senado, de tudo quanto eu fiz, de uma pauta que eu realizei, de um projeto que aprovei, de um encaminhamento que dei, de uma comissão que instituí, a intenção eleitoral nisso. Muito ao contrário. Se tivesse algum objetivo eleitoral, teria tomado providências populistas e demagógicas que teriam alavancado o meu nome no cenário nacional, mas permitir seguir o lado da responsabilidade, da clareza, da transparência e da não demagogia para poder defender os reais e verdadeiros interesses do Brasil e enfrentar os problemas efetivos dos brasileiros, sem criar crise, como muitos inventaram. Inventaram crises onde não tinha, inimigos onde não tinha, quando os nossos inimigos eram a pandemia, a inflação, o desemprego, a crise hídrica, a crise energética, problemas os mais diversos que nós tínhamos, que recomendavam, em todos esses momentos, como ainda recomendam, a união nacional em torno desses problemas. Então, foi por esse motivo que esta última semana eu anunciei
que declinava de um convite que recebi, também nunca afirmei uma candidatura à presidência da República, mas legitimamente o meu partido deseja ter uma candidatura. Houve o convite a mim, que hoje, agora, nessa semana, foi declinado, recusado com toda a elegância, com toda a educação e com todo respeito, porque eu considero que serei mais útil exercendo efetivamente a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, e já realizei algumas reuniões com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, para garantirmos a lisura das eleições e o respeito às urnas. Me reunirei com os comandantes das Forças Armadas para colocar o Senado à disposição também nesse propósito de defesa constitucional das instituições e das eleições no nosso país, e assim será até o final do meu mandato de senador da República e de presidente do Senado Federal. Passando por essa questão do sistema político, que foi uma opção que nós fizemos em 2017, que fruto desse nosso trabalho foi mantida essa regra que reputo adequada, com essa discussão possível do fim da reeleição, com essa defesa intransigente da democracia, eu somaria a elas todas, em respeito ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma ideia que nasceu na Câmara, minha querida deputada Grace Elias, que é uma discussão no Brasil em torno do semipresidencialismo, que é algo, inclusive, defendido pelo ex-presidente Michel Temer, com quem tive o primeiro contato a respeito disso, numa visita que fiz a ele na sua casa em São Paulo, e o presidente Michel Temer me declinou uma série de razões pelas quais o semipresidencialismo, exemplo que acontece em Portugal, que acontece na Itália, que você tem o presidente e um chefe de governo escolhido pelo presidente e pelo parlamento, e podendo ser retirado pelo parlamento, seria uma ideia interessante para não se ter essa rotina no Brasil de se eleger o presidente e no dia seguinte se pedir o impeachment. Aliás, sobre impeachment, instalei uma comissão de juristas para discutir a lei de impeachment, que é da década de 50, justamente para que ela seja adequada à Constituição Federal, sem nenhum casuísmo, sem nenhum objetivo específico. É para modernizar a legislação. Mas esse sistema semipresidencialista que tem sido defendido pelo presidente da Câmara, tem também, de nossa parte, bons olhos em relação a ele, mas reputo que é melhor nós aperfeiçoarmos o que fizemos em 2017 ao longo das eleições, termos menos partidos políticos, termos melhor clareza e melhor representatividade política no parlamento, e aí discutimos as grandes transformações, inclusive, desse regime de governo. Segundo lugar, outra missão que nós temos no Parlamento, no Senado e no Congresso Nacional, com compromisso de todos, meu caro João Vitor Xavier, é a manutenção de conquistas. A manutenção de conquistas recentes no Brasil. E aí, de 6 anos para cá, vou falar de 7 anos para cá, que é o tempo que eu estou na política, primeiro como deputado federal e nesses 3 anos como senador, 7 anos, portanto, grandes transformações aconteceram na política e na vida nacional. Eu começo falando sobre o teto de gastos públicos, o que devemos ao ex-presidente Michel Temer, de fato. Em 2016, uma emenda à Constituição que estabeleceu um teto de gastos que é a expressão mais pura da responsabilidade fiscal, que é coisa de país sério e que precisa ser preservado no nosso país. Segundo lugar, a reforma trabalhista. E aqui eu quero afirmar que, tendo dela participado como deputado federal, sob a relatoria do hoje ministro Rogério Marinho, que era deputado na ocasião pelo Rio Grande do Norte, eu tenho um compromisso absoluto com a manutenção da reforma trabalhista no Brasil, que foi um avanço conquistado pelos brasileiros, empregados e empregadores. Eventuais ajustes, eventuais retoques, não há dúvida alguma, mas a lógica da reforma trabalhista de se permitir maior liberalidade na contratação entre empregados e empregadores, sem sacrificar, evidentemente, direitos básicos, e ela não sacrifica, é uma lógica da qual nós não podemos nos apartar. Enquanto eu estiver no Senado, eu serei uma voz contra quem for em relação a esse retrocesso que se pretende fazer no sistema trabalhista brasileiro. E também a reforma da Previdência, que havia uma lógica matemática na necessidade da reforma da Previdência, que foi realizada também neste ano de 2019, então reformas do teto 2016, trabalhista 2017, previdenciária em 2019, e que são conquistas nacionais que precisam ser preservadas, porque qualquer mexida nisso será uma involução. Obviamente, nós temos outros desafios sobre os quais eu falarei, mas um grande desafio de um presidente do Senado, de um presidente da Câmara, dos parlamentares de um modo geral, é a manutenção dessas conquistas. E aí me refiro a conquistas futuras, 2 delas que reputo absolutamente fundamentais, uma que enxergo possível de ser feita já neste ano e outra que enxergo difícil de ser feita nesse ano, mas que será feita ainda nessa próxima legislatura.
A primeira é a reforma tributária. Nós temos uma proposta de emenda à Constituição número 110, concebida a partir de um esforço concentrado de Câmara e Senado, numa comissão mista que foi efetivada no Congresso Nacional, que propõe a unificação tributária através de um imposto sobre valor agregado federal e imposto sobre valor agregado subnacional. Portanto, ela simplifica, ela desburocratiza, ela torna mais previsível o sistema de arrecadação no Brasil e teve o meu compromisso de pauta mesmo no ano eleitoral. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, já lido o parecer, houve um pedido de vista e na quarta-feira próxima, na CCJ, será apreciado sob a presidência do presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre. E uma vez superada essa fase da CCJ, restará o plenário do Senado Federal e vejo uma grande aceitação em relação a essa reforma. Por parte dos governadores, o governador Romeu Zema, inclusive, através dos secretários, se pronunciou a respeito do quanto é importante essa reforma tributária e há uma unanimidade em relação aos governadores de Estado e do Distrito Federal. O setor produtivo, sobretudo da indústria, que enxerga essa PEC como uma solução, e do próprio Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes esteve no Senado e manifestou textualmente, acompanhado do secretário da Receita Federal, o seu apoio à PEC 110. Essa, então, vejo como possível, é fundamental que ela exista no Brasil, que ela se efetive no Brasil, porque todos se lembram, quando se falava de reforma trabalhista, se falava também na tributária como importante. Quando se falava de reforma previdenciária, também se falava na tributária como importante. Fizemos a trabalhista, fizemos a previdenciária, estabelecemos o teto de gastos públicos. É muito importante que nós tenhamos uma reforma tributária ampla no nosso país. E a ela se somarão outras iniciativas. Há um projeto de reformulação do imposto de renda, que não é abarcado na reforma tributária. Nessa reformulação do imposto de renda, eventualmente, com a implantação do imposto sobre distribuição de dividendos num país altamente de riqueza concentrada, é algo que nós podemos discutir, mas desde que o estabelecimento desse imposto sobre distribuição de lucros e dividendos venha com a compensação de uma redução de carga tributária em termos de imposto de renda, porque o lucro já é tributado a cada uma das empresas a 34%. Então, vamos ter uma lógica também sobre o imposto de renda, eu acho que isso pode avançar, além de projetos que são, vamos chamar, periféricos, que são importantes para o sistema tributário, inclusive um de minha autoria, que é o projeto de restabelecimento do parcelamento tributário, que é o novo refis no Brasil, que já foi aprovado no Senado, está pendente na Câmara, que eu acredito muito será, nos próximos dias ou nos próximos meses, pautado e aprovado também na Câmara dos Deputados, tendo no Brasil um novo refis. Nunca houve um momento tão adequado para o novo refis de todos que nós já tivemos como esse agora, depois de uma pandemia, em meio a uma guerra com reflexos econômicos no Brasil. Evidentemente que é absolutamente necessário o refis no nosso país. Eu tenho dito isso incessantemente à equipe do Ministério da Economia, inclusive ao ministro da Economia. Então, essa é a primeira reforma tributária. A segunda reforma é administrativa, que foi encaminhada pelo governo, está na Câmara dos Deputados e, de fato, no ano eleitoral é muito difícil de ser evoluída. Mas cá entre nós, é evidentemente necessário nós termos uma reformulação do sistema de Estado no Brasil. E não é simplesmente, não é a intenção de sacrificar direitos de funcionários públicos, muito ao contrário. A proposta que veio e a proposta que está, e é a que eu considero como possível, é uma reforma que mantenha os direitos adquiridos, conquistados pelos servidores públicos, pelos funcionários públicos no Brasil, que, longe de serem um vilão, alguns atribuem a responsabilidade de todo o caos nacional à inoperância de funcionário público, isso não é verdade. Está aí a pandemia para mostrar que, se não fossem os funcionários públicos do Sistema Único de Saúde, a nossa situação seria muito pior do que foi no enfrentamento à pandemia. Então, não se pode demonizar servidor público, não se pode sacrificar funcionário público. É preciso, num país sério, garantir direitos adquiridos por esses funcionários públicos e pensar, e eu tenho certeza que os próprios funcionários públicos vão concordar, num projeto daqui para frente, com um efeito doravante, que possa estabelecer critérios diferentes de produtividade, de mérito, de incentivo. Então, eu considero que essa reforma trabalhista, dando ao Brasil um tamanho de Estado que ele pode e deve ter para políticas públicas, prestigiando mais atividade fim do que atividade meio, usando a tecnologia para diminuir o número de pessoas, a necessidade de pessoas com o implemento de tecnologias, eu acredito que é uma reforma administrativa que enxugará o tamanho do Estado e que será absolutamente importante para o nosso país daqui para frente, até para medirmos e mensurarmos o tamanho da reforma tributária.
Não que deixe a reforma tributária para depois da reforma administrativa, até seria o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom, vamos trabalhar na reforma tributária e eu acredito que na próxima legislatura a gente vai conseguir evoluir numa reforma administrativa que seja justa e que privilegie direitos adquiridos e faça uma proposta de funcionalismo público daqui para frente no nosso país. Há marcos legais que foram aprovados que são absolutamente importantes. O Congresso Nacional, meu caro PCO, é muito criticado. No mundo inteiro, o parlamento é muito criticado. É a síntese da população brasileira. Ali são 513 deputados e 81 senadores que foram eleitos pelo povo. Há todos e os mais variados perfis, de empregado a empregador, de médico a advogado, de comerciante, de artista, de celebridade. Então, é uma síntese nacional e tem que tomar as decisões. As decisões do Brasil são tomadas no âmbito do Congresso Nacional e isso é sujeito à crítica. Quando se aprova uma reforma da Previdência, a crítica de quem é atingido, evidentemente. Quando se aprova uma reforma trabalhista, a crítica daquele que tinha uma expectativa de um direito trabalhista diferente. Então, as críticas ao parlamento são existentes, elas são inevitáveis, há muitos erros, evidentemente, mas eu queria aqui pontuar acertos. Tem um senador da República, senador líder do governo no Congresso Nacional, que me diz: Rodrigo, se um brasileiro tivesse dormido e acordado 2 anos depois, ele ia ter visto que foi aprovado nesse tempo um marco legal do saneamento, uma nova lei de recuperação judicial e falência, um novo marco do gás, um novo marco do risco hidrológico, um novo marco de geração distribuída no Brasil, um novo marco do futebol com a Sociedade Anônima do Futebol, a autonomia do Banco Central, que foi um projeto que coroou o sistema financeiro, uma nova lei do sistema cambial, que era uma condição, inclusive, uma das condições para a inclusão do Brasil na OCDE, que era a aprovação desse PL cambial, também aprovado, um marco legal da ferrovia no país, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e já sancionado, um novo marco legal de cabotagem, que é a chamada BR do Mar, que era uma das reivindicações do Ministério da Infraestrutura, também aprovado. Então, aqui eu estou falando aqui, fora todos os outros projetos que nós aprovamos prontamente durante a pandemia, com o primeiro parlamento do mundo a fazer um sistema virtual para votar medidas legislativas de enfrentamento à pandemia. Então, há coisas, o marco legal das startups, me lembrou bem aqui o Fábio Veras, que participou e contribuiu muito para a edição dessa lei. Então, uma série de marcos legislativos foram aprovados e foram evoluídos. É algum favor do Congresso Nacional? Absolutamente não. O Congresso tem a obrigação de ser constantemente reformista, porque a sociedade o é. A sociedade está em constante mutação e precisa de respostas imediatas do Congresso Nacional. Mas atribuir ao Senado ou à Câmara dos Deputados omissão é uma injustiça. Depois de tudo quanto feito, que eu já disse, de teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, todos esses marcos legais, é uma injustiça. Aliás, a omissão eu aprendi com Bernardo Cabral, numa visita que fiz à CNC recentemente. Bernardo Cabral me disse: presidente, omissão é o subproduto do nada e do não. Um político não pode ser omisso, e de fato não pode. Então, de omissão não se pode apontar ao Senado Federal no âmbito da pandemia. De omissão não se pode apontar ao Congresso Nacional em relação às mudanças estruturantes, inclusive muitas delas de solicitações do governo federal. Eu peguei recentemente uma lista que recebi do presidente Jair Bolsonaro, na primeira semana que assumi a presidência do Senado, com 35 itens ali reivindicados pelo governo federal e a ampla maioria aprovada no âmbito do Senado no ano de 2021. Basta ver que as leis são 14.100 alguma coisa, 14.200 alguma coisa, que são as leis que nós aprovamos, e muitas delas por interesse e por solicitação do governo federal. Mas aprovamos também a Lei de Segurança Nacional, uma nova Lei de Segurança Nacional, que era uma bandeira da esquerda e do Partido dos Trabalhadores, a Lei Paulo Gustavo, que está na pauta da semana que vem, ou melhor, de amanhã, terça-feira, do Senado Federal, sob a relatoria do senador Alexandre Silveira, para contribuir com o setor cultural e artístico do Brasil. Vamos dizer, Senado é equilíbrio, é moderação, é ouvir os dois lados. É por isso que eu recebo o agronegócio e recebo os ambientalistas. É por isso que eu recebo os artistas e recebo os industriais. É esse o meu papel como presidente do Senado, ouvir os dois lados e produzir a melhor legislação possível. E, de fato, a omissão não se pode ser apontada para o Senado Federal. Outras tantas críticas existem, estou muito apto a ouvi-las, mas omissão não é uma delas.